discussão e nós vamos abordar sobre isto. Estamos a falar de desenvolvimento humano em África e numa altura em que houve eleições, portanto, vem fora essa situação de que trabalhadores da TAG começam a perder emprego porque a gestão foi entregue a uma empresa espanhola. Neste caso, eu chamo já em questão a ti, meu amigo Fortunato. O que é que tu achas sobre esta questão da TAG? A TAG é uma empresa de companhia, uma companhia de bandeira nacional. Ultimamente esteve sob gestão da Emirates Unidos, depois, se não me engano, mais houve qualquer outra empresa que estava para subentrar, mas agora temos uma empresa espanhola e estes casos começam a vir à tona. Qual é a tua opinião acerca deste assunto, meu irmão? Olha, Álvaro, a minha opinião com relação a esse assunto é simples. Nós temos, primeiro, um governo, um sistema, que montou um sistema, um partido que tem a dimensão de um partido-Estado, porque utiliza os recursos do Estado para assegurar a sua própria sobrevivência. E nós temos, durante 47 anos, nós temos um partido que ganhou sentimento de pertença pelo bem público, ok? E que faz as coisas de forma deliberada. Nós começamos a sentir que, provavelmente, em Angola haverá mudanças a nível político, a nível econômico, a nível de governação, e isso é irreversível, ok? Isso é irreversível, isso vai acontecer a qualquer momento, mas o que nós colocamos aqui é que há uma drenagem da coisa pública que eu posso dizer que é propositada, né? A privatização da TAG. Primeiro é que o governo atual não nos pode levar para uma maratona de privatização do bem público sem antes responsabilizar os gestores que estiveram na base da inoperacionalidade ou mesmo da falência de determinadas empresas públicas. Ok? Uhum. Eu acredito que, nesse momento, a privatização não é bem-vinda, porque não há um inquérito para apurar responsabilidades de gestores públicos na questão da gestão do bem público. Então, eu acho que a privatização chega num mau momento. E um ponto que é muito interessante é que essa privatização foi feita num período de eleições, vamos lá ver, num ano eleitoral, fez essa privatização, que também aqui olha-se aqui com olhos gordos, olho de máfia. Pode-se dizer que essa privatização foi propositada e nós podemos dizer que o atual partido no poder, o governo, tem sido muito descuidado nessas questões. Então, nós estamos em época eleitoral e você vai entrar com um processo de privatização. Porque se nós olharmos bem a privatização da TAG, foi algo que foi lançado em última da hora. Há quem diga que a privatização da TAG tem a ver com uma moeda de câmbio, que foi o corpo do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A TAG foi usada como moeda de troca para viabilizar a vinda do corpo do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Ok? Eu acredito nisso porque houve muito desespero das autoridades do Estado angolano com relação à tomada do corpo do falecido presidente José Eduardo dos Santos, ok? Então, é preciso olhar aqui que esse tipo de privatizações em nada beneficia o povo. Para começar, as empresas públicas, elas são vítimas de um processo de corrupção corrosiva, ok? Evolutiva, que permitiu o estrangulamento e a gestão danosa das instituições públicas e do bem público, ok? Nós não temos nenhum dirigente de topo, nenhum administrador a responder pela péssima gestão e a gestão danosa, e nós vamos partir para o processo de privatização. Quer dizer que não há responsabilização. As pessoas olham simplesmente para a questão da privatização como uma solução. E não há solução propriamente quando não se responsabiliza. Ou seja, essa impunidade vai produzir outros processos, porque não é a primeira vez que a TAG passa para a mão de algum privado propriamente. Nós já tivemos a Emirates a trabalhar com a TAG, mas desistiram. Desistiram por quê? Porque o canibalismo, a presença política, a presença do Estado na questão de condução
da própria companhia é muito omnipresente. Isso não permite que haja uma determinada autonomia nos gestores, ok? Isso levou a Emirates a abandonar a responsabilidade de gestão da TAG. Então nós temos que compreender isso, nós precisamos de olhar para isso com muita profundidade. O que em Angola é um assambarcamento da coisa pública, uma impunidade na questão de gestão da coisa pública, e há uma gestão danosa propositada que obedece simplesmente os trâmites e a agenda do partido no poder, o partido instituído. Então é necessário que nós olhemos para a privatização como algo que simplesmente vai sempre prejudicar a economia angolana, vai prejudicar os angolanos no geral, para simplesmente viabilizar agendas que simplesmente têm a ver com um partido no poder ou o governo que está nesse momento no poder do país. Então eu olho a privatização da TAG com muita tristeza, de saber que os angolanos continuam a ser subalternizados na sua própria terra, não têm uma voz presente para reclamar os seus direitos devidamente. Nós tivemos uma marcha pacífica, tudo muito bem, mas é necessário que se responsabilizem, que se encontrem os administradores, os PCAs, né, que nós sabemos que são PEPs, são pessoas politicamente expostas, que deviam responder pela gestão do bem público, deviam ser responsabilizados antes de se entrar num processo de privatização. É necessário responsabilizar os indivíduos que, volta e meia, falem empresas públicas, empresas do Estado angolano. É preciso que sejam responsabilizados, ok? Então é com muita tristeza que nós vemos essa privatização e é triste que foi algo que foi muito inusitado, foi feito em época eleitoral, ou seja, o candidato a presidente da República, João Lourenço, devia parar com essas atividades executivas, né? Essa coisa de mexer com o bem público, porque nós estamos num momento sensível, nós estamos num momento de eleições, nós estamos num momento que existe um contencioso eleitoral e essas não são decisões que devem ser tomadas pelo presidente, pelo menos não não digo ex-presidente, até estou a falar ex-presidente, mas será muito bom se ele passar para ex-presidente. Nós vamos agradecer bastante, ok? Se passar para ex-presidente, a gente agradece, mas o candidato do MPLA devia parar de mexer com o bem público, até pelo menos ultrapassarmos essa fase desse contencioso eleitoral, para sabermos quem realmente ganhou as eleições, ok? Há fortes indícios de que a UNITA venceu essas eleições e nós temos que aguardar aqui com alguma sabedoria que se esgotem os recursos legais para se repor a legalidade eleitoral.